Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Será que o colapso de Gerdau, Usiminas e outras siderúrgicas está próximo, mesmo com essa nova tarifa do aço que a gente teve recentemente? Se você não ficar nesse vídeo até o final comigo, você vai perder a chance de entender a fundo o que está acontecendo nesse mercado, nesse setor de siderurgia e pior, você vai acabar tomando decisões de investimento erradas com base em informação pela metade, o que é muito comum nesse mundo dos investimentos, principalmente entre os iniciantes. A situação é delicada sim e aqui você vai saber tudo que você precisa saber para você não cair em armadilha, né? E quem sabe até você vai encontrar oportunidades onde a maioria dos investidores só vê crise, só vê uma ação, uma queda sem fim, etc. E antes de partir para o vídeo, você vai fazer um favor para mim, você que já é de casa, você que percebeu que eu já estou há muitos dias sem postar um vídeo novo aqui no canal, mas não sabe que é porque eu sofri um acidente e acabei ficando de molho alguns dias, então deixa o like aqui embaixo e quem é novo por aqui, considere-se convidado a se inscrever no canal se você gostar e tiver interesse nesse tipo de conteúdo. E agora, me diz uma coisa, só esse ano, só em 2024, você já parou para pensar em quantas vezes você ouviu falar sobre aço, tarifa de importação do aço, é aço chinês, siderurgia, Gerdau, Usiminas? Quantas vezes você ouviu falar em tudo isso sem realmente entender o impacto dessas coisas na economia e no seu bolso? Quantas vezes você viu notícias sobre esse mercado do aço e não percebeu como isso pode afetar os seus investimentos no curto, médio e longo prazo? Tá? Você tem ações ou está pensando em comprar ações de empresas como Gerdau e Usiminas nesse momento? Deixa aqui nos comentários. Será que você está mais exposto ali? Você está exposto a mais risco do que você gostaria? Ou talvez você esteja perdendo oportunidades de entrar nesse setor porque você não entende completamente o jogo do setor de siderurgia? Então, essas reflexões que eu trago aqui no início dos vídeos são muito importantes e cruciais, especialmente agora, tá? Não importa se você é um investidor veterano ou se você é alguém que já está começando agora a investir na Bolsa de Valores, enfim. O que importa é você saber como o jogo funciona realmente. Isso é mais importante do que você tentar acompanhar as notícias o tempo inteiro, em tempo real, não perder nada que acontece, enfim. Saber como o jogo funciona é mais importante. Então, primeiro a gente precisa saber o cenário geral. Você sabia que o aço chinês ele está inundando o mercado brasileiro ultimamente com preços extremamente competitivos? E isso tem os seus motivos. A China, que é uma das maiores economias do mundo, e o maior produtor de aço do mundo, ela começou a enfrentar uma desaceleração significativa em setores chave, principalmente na construção civil. E isso é crucial porque construção é justamente um dos mercados mais consumidores de aço. Então, com menos prédios, edifícios sendo construídos, sobra mais aço. E o que a China ela faz com esse aço que sobra, com esse excedente? Ela exporta a preços, como eu disse, altamente competitivos, muitas vezes até abaixo do custo de produção, para manter a sua indústria siderúrgica em movimento, para satisfazer os interesses do governo chinês. Então, o governo chinês está preocupado com a indústria siderúrgica, com a indústria do aço da China e não está nem aí para a indústria dos outros países, o que é o que todo governo realmente deveria fazer. Mas qual que é o resultado? Esse aço chinês, é claro, não estou aqui entrando no mérito das práticas do mercado do setor siderúrgico chinês. Pelo amor de Deus, não vamos misturar uma coisa com a outra. Eu sei que acontecem coisas lá que não são certas, não são corretas, eu não concordo, enfim. Mas eu estou entrando aqui no mérito do governo defender os interesses do seu país. Mas qual que é o resultado? Esse aço chinês barato, ele chega no Brasil e isso causa tumulto no nosso mercado, na nossa indústria. Porque as siderúrgicas brasileiras que não conseguem competir com esses preços muito baixos começam a sentir o aperto, sentir o tranco. Então a Usiminas, por exemplo, sofreu pra caramba, chegou a paralisar até plantas de produção temporariamente, sofreu muito com essa pressão competitiva muito forte.
Isso afeta não só a saúde financeira da empresa, de empresas como Usiminas, Gerdau, mas também tem implicações mais amplas na geração de emprego e na economia local, nessas regiões onde essas plantas, onde essas empresas operam. E aí talvez você esteja pensando, bom, se a China quer vender esse aço barato, vamos comprar. As siderúrgicas podem até sofrer, se prejudicar, mas outros setores e a população brasileira vai acabar se beneficiando com preços menores, certo? Mais ou menos, certo e errado, depende. O problema é que, a longo prazo, se você continua com essa tendência, isso leva a uma diminuição parcial do setor siderúrgico brasileiro, que não vai aguentar. Com a produção nacional, incapaz de competir com esse preço, você tem um risco de que uma parte significativa da nossa produção de aço seja deslocada permanentemente ali para importações. E isso vai levar a uma dependência externa maior, o que pode não ser saudável para a nossa economia. Afinal, vai que a China daqui a um tempo muda de ideia e sobe esse preço, não mantém esse preço tão baixo, o mercado de construção civil chinês se aquece novamente, não tem mais esse excedente e o Brasil, a indústria brasileira está lascada. Então, é muita coisa que você precisa entender. Não é simplesmente, vamos comprar barato e que se ferre tudo, não. Além disso, a qualidade, como eu falei, desse aço e as práticas de produção, isso acaba levantando preocupações não só econômicas, mas também ambientais, preocupações de segurança, enfim. Ninguém sabe como esse aço é produzido na China. E aí, qual foi a reação do governo brasileiro diante dessa inundação de aço chinês na nossa economia? O governo brasileiro, ele finalmente decidiu agir, digamos assim, com mais força nessa briga, com mais vigor. Então, o governo, ele resolveu que ele vai introduzir uma cota de importação para 11 categorias de produtos siderúrgicos identificado por um código conhecido como NCM. Quem é empresário sabe muito bem o que é isso. Essa cota estabelece o quê? Que uma vez excedido o limite de 130% do volume médio importado desses produtos entre 2020 e 2022, uma tarifa adicional de 25% será aplicada ao excedente. Então, essa medida é uma tentativa de conter esse fluxo descontrolado de importações sem barrar completamente o comércio internacional, que é fundamental para manter as nossas boas relações comerciais, especialmente com uma potência econômica, como é o caso da China, e que também compra muita coisa do Brasil. Mas vamos pensar junto aqui, galera. Essas taxas, elas só se aplicam depois que a cota é excedida. E essa cota, como eu falei, ela é definida em 130% do volume médio importado de 2020 até 2022. Isso significa que a maior parte do aço ainda pode entrar no Brasil sem essa nova sobretaxa. E isso vai seguir afetando as siderúrgicas nacionais. Então, Usiminas, Gerdau, ArcelorMittal, essas empresas vão continuar sofrendo com essa competição. Então, essa regra ela entra em vigor em aproximadamente 30 dias, contando a partir da data de aprovação, que foi no dia 23 de abril, e ela tem caráter temporário. Temporário, é 1 ano. E aí esse tempo ele vai permitir o quê? Uma avaliação periódica da eficácia dessa medida e também vai permitir ajustes conforme o necessário. Então não é definitivo. Então parece que é a melhor coisa do mundo para siderúrgicas, ou pelo menos pareceu quando essa notícia saiu, mas essa taxação ela só afeta um número limitado de produtos e por isso essa decisão ela foi recebida com sentimentos, digamos assim, mistos pelo mercado e pela indústria. Porque por um lado você tem as empresas siderúrgicas que estão vendo isso como até um passo na direção certa, um reconhecimento do governo da situação atual, dos desafios que eles estão enfrentando, estão sofrendo muito, e também uma tentativa de proteger, de certa forma, a indústria nacional, coisa que se você falar sem contexto, muita gente vai discordar. Então muita gente fala, cadê, você que é capitalista, você que é liberal, que é contra o protecionismo e agora só porque você tem ações da empresa, você quer que o governo proteja o setor. Sim,
De certa forma, essa galera até que tem razão, mas é um argumento muito raso, precisa entender exatamente, como eu falei, como é que o jogo funciona. Então, por outro lado, você tem analistas e investidores preocupados com a eficácia limitada dessa medida, como eu falei, já que, como eu disse, a taxação ela só se aplica depois que essa cota é atingida e, além disso, ela se aplica apenas a um subconjunto de produtos. Então, tem um monte de "se" nessa taxação e o "se" é torto, né? A medida por si só, como eu disse, ela não vai ser suficiente para reverter essa situação complicada do setor siderúrgico. Só isso não vai fazer da noite para o dia essas empresas pularem, né, com seus resultados ali, com seus lucros explodindo. Tem nada a ver. Então, como eu falei no último vídeo, esse imposto não vai salvar nem matar ninguém. E o governo ele não quer salvar a pátria da indústria siderúrgica nacional. Esse não é o maior objetivo do nosso governo e de nenhum governo. Nunca vai ser. Tá? O que o governo quer quase sempre é melhorar a sua popularidade. E se isso não casar com os interesses de determinada indústria, como no caso a indústria siderúrgica agora, a coisa pode ficar feia por mais tempo, sim. Tanto que você pega nesse momento no qual a gente tem um governo que quer taxar quase tudo, um monte de coisa para ver se consegue fechar as contas, mas que vem extremamente relutante sobre essa questão da taxação do aço. No mínimo, isso é até um pouco estranho, certo? Só que, na verdade, não é tão estranho. A situação ela é complicada porque, como eu falei, existem outras indústrias nacionais envolvidas nessa questão, inclusive grandes exportadoras de commodities também. E o governo ele não quer retaliação com ninguém, muito menos com a China. Beleza? Então, a verdadeira recuperação desse setor depende e vai seguir dependendo de outros fatores, como aquecimento da demanda, né, e uma política industrial mais robusta, mais abrangente, se possível com a atuação cada vez mais diversificada por parte das empresas, sem depender tanto do Brasil. Você vê Gerdau ali de olho também numa fatia do mercado ali no México, Estados Unidos, buscando atuar nesses países também, tanto por conta de tributação, como até mesmo para explorar esse mercado sem depender tanto da economia doméstica, que eu falo da economia brasileira. Então, por isso que você vê essa reação do mercado, que ela foi meio que borocochô, meio que morna. As ações das siderúrgicas não reagiram tão positivamente quanto o que era até esperado. No fundo, o mercado ele percebeu que essa medida, embora até útil, não é o bastante para virar completamente esse jogo. Não é que o mercado percebeu, o mercado ele já sabia, o mercado ele só esperava talvez uma taxa um pouco mais forte ali por parte do governo, e isso não veio, a gente tem a correção. O mercado é assim, tá? Então isso é meio que um band-aid numa ferida mais funda, mais grave. Então não vai salvar a vida dessas empresas. Essa reação do governo brasileiro, meus amigos, com relação a essa competição desleal do aço chinês, isso nada mais é do que um esforço para tentar equilibrar proteção econômica e compromissos comerciais internacionais. Isso é crucial, como eu falei, para manter boas relações comerciais, especialmente com a China. Então, o Brasil não quer problema com a China. Só que essa é uma peça num quebra-cabeça gigante. O futuro desse setor ainda vai depender de uma série de outros ajustes, tanto internos quanto nessas relações comerciais externas, como eu falei, e muito disso ainda pode mudar. Se você for ver, o próprio Itaú BBA acha que a Usiminas, por exemplo, que é uma das mais afetadas, ela pode até ver algum alívio nos seus resultados, mas apenas marginal. Essas 11 NCMs selecionadas para serem abrangidas por essa política representam 43% do total das importações de aço do país em 2023. Então, sim, dada a maior exposição ao mercado nacional de aços planos, né, em relação ao negócio geral da empresa, a Usiminas ela deverá se beneficiar mais até do que outras empresas do setor, como a Gerdau, com esse novo escopo proposto. Você pega Bank of America,
está reforçando que para uma recuperação mais significativa das empresas do setor, a gente precisa de um aumento na demanda doméstica e esse aumento da demanda não é algo que é garantido por essa medida. Claro que não. Então, o que a gente aprende com isso? Investir em ações de siderurgia, ou mesmo decidir não investir nessas empresas, requer mais do que você seguir essas manchetes, essas notícias. Você precisa compreender os fundamentos por trás das ações, você precisa compreender também o impacto das decisões governamentais, não só dessas que estão acontecendo, mas do que pode acontecer. Então, quem investiu nessas empresas há 2, 3, 4, 5 anos, então precisa estar ciente de que esse tipo de coisa pode acontecer. E até mesmo num setor que você menos espera, num setor que você não está nem um pouco esperando, está na sua carteira, e o governo vai lá, mete uma canetada, aquilo vai impactar empresas desse setor. Isso você precisa estar ciente antes de investir e até mesmo antes que essas coisas comecem a aparecer no radar. É um risco que você está correndo. Isso precisa estar ali, né, no que você espera dessas empresas, para você conseguir equilibrar a sua relação de risco e retorno na hora de você fazer os seus investimentos. Essas estratégias corporativas de cada empresa individualmente, isso também pesa na hora de você decidir, principalmente no longo prazo. É o que vai fazer você escolher, por exemplo, o Gerdau a Usiminas, Usiminas a Gerdau, entende? Você precisa entender qual é a pegada ali, qual que é a estratégia da empresa no médio e longo prazo. Isso é mais importante do que esses impactos de curto prazo, ao meu ver. Fatores de curto prazo afetam o preço e você não consegue prever. Fatores de longo prazo às vezes demoram mais para se refletir no preço, na valorização das ações, mas é a única estratégia plausível, na minha opinião, para o pequeno investidor. Olhando para a Gerdau, o que você pode ter certeza? A Gerdau é a maior companhia siderúrgica do Brasil e também possui operações muito importantes na América do Norte, na América Latina. Você tem uma empresa com exposição à produção de veículos, energia eólica, além de construção, infraestrutura também, no caso ali quando a gente fala de aços longos. Então estamos falando de uma empresa com boa eficiência, boas margens resilientes, baixo endividamento, mesmo num momento mais delicado, num cenário mais delicado como esse. Além disso, mesmo com toda essa bagunça, ela segue gerando caixa, o que inclusive permite que ela siga pagando bons dividendos, distribuindo dividendos. A Gerdau pagou dividendos em março, no mês passado. É um dividend yield hoje na casa dos 8%, 9%. Isso pode seguir perfeitamente ali na casa dos 10% nos próximos anos, levando em conta esse preço. A empresa vem sendo negociada por múltiplos que parecem bem pessimistas, que parecem até ser bem atraentes. EV/EBITDA 3,2 vezes. Mesmo você considerando que esse EBITDA pode cair, o múltiplo ainda seria considerado baixo, descontado. Então é uma ação que a gente bate o olho e parece barato. PVP em 0,8 nesse momento. O ROI, Return on Equity, acima dos 15% também não é ruim. Então você imagina que o ROI é o indicador que mede a rentabilidade de uma empresa do ponto de vista do acionista. Ela mostra o quanto o lucro, o quanto de lucro uma empresa consegue gerar com o dinheiro que os sócios investiram nela, no capital dos sócios. Então, como é que você faz para calcular o ROI? Se você não lembra, você divide o lucro líquido da empresa pelo patrimônio líquido, certo? Então é como se você quisesse saber quantos reais de lucro, quanto de lucro cada real do patrimônio líquido consegue gerar. E no caso da Gerdau, além de 15% não ser tão ruim, como eu disse, você tem a oportunidade de comprar esse pedacinho do patrimônio líquido com um certo desconto agora. Então, você vai comprar um pedaço do patrimônio líquido pagando apenas 0,8 vezes do ponto de vista contábil. Então, estamos falando de uma empresa de qualidade, sim, que está sendo negociada a um bom preço. E claro que, num caso como esse, a conclusão lógica que você chega é de que, é um bom momento para comprar ações da Gerdau. Certo, eu diria que sim, se você falar para mim que pretende aportar na Gerdau nos próximos dias e seguir aportando na empresa nos próximos 5, 10, 15 anos, aí sim eu diria que é um bom momento. Pelo preço atual, quem carregar para o longo prazo provavelmente vai estar fazendo um bom negócio, desde que siga comprando, que siga investindo. Então, se você me perguntar, chegou a hora de comprar a Gerdau? Isso eu já falei desde o último vídeo. A minha resposta seria sim,
para quem vai seguir aportando, para quem vai seguir com foco no longo prazo. Afinal, é uma boa empresa e cabe numa carteira diversificada perfeitamente. E até gosto mais dela do que da Uzi Minas, inclusive. O que não vem ao caso aqui, a minha preferência, mas é só para deixar claro para vocês. Agora, se você quiser comprar pensando numa valorização de curto prazo e vender depois, eu não acredito que seja uma boa ideia nesse momento, porque a situação que a Gerdau e outras empresas siderúrgicas estão enfrentando, isso pode não mudar da noite para o dia. Eu falei isso no último vídeo sobre a empresa que eu soltei aqui no canal, que mesmo com essa taxação saindo, quem estava investindo só de olho na valorização de curto prazo poderia cair do cavalo e não deu outra. Então a verdade é que o único jeito de você se dar bem investindo em qualquer empresa é comprar sempre, com regularidade, manter regularidade nos aportes sempre que o preço estiver bom. Sendo bem sincero contigo, essa, entre aspas, estratégia de ganho no curto prazo quase sempre é uma péssima ideia, então esquece isso, foque em comprar boas ações e por um bom preço e carregá-las para o longo prazo. Pelo vídeo de hoje é isso, valeu, fico por aqui, um abraço.